Cavalo de índio é sem sela. Força. Não importa o quão escondida esteja, gera resistência. Assim, o caminho para uma mente sã é um corpo são. Adriano aqui na área, chegando aí para falar um pouco com você sobre força, trazendo uma pequena dica para o pessoal conseguir aumentar a força. A maioria das pessoas que eu tutelo e oriento fazem isso. Elas não cuidam do que elas ingerem. Elas vacilam na alimentação, elas vacilam no treinamento, e eu estou trazendo umas dicas aqui que pode dobrar a força de pessoas que cometem esse tipo de vacilo. Vamos começar aqui. Como dobrar a força? A maioria das pessoas possui mais força do que elas realmente sabem que tem, e elas não conseguem usar essa força porque elas vacilam na hora da alimentação. Elas não garantem aporte energético para elas conseguirem fazer um treino adequado, e o corpo entra em pane, muitas vezes sente enjoo lá no treino, uma tremedeira do caramba, não conseguem treinar porque não tem energia, estão comendo igual uma cacatua. Vamos avançar um pouco aqui para vocês verem o que é necessário. Preparei alguns slides, olhem só. O mais importante aqui, pessoal, só para vocês entenderem, mais energia é igual mais força, que é igual mais resultado. Então é muito importante a pessoa ela verificar o que ela está ingerindo, não pular o café da manhã. Não podem fazer isso. O jejum é uma ferramenta importante, mas ela tem formas específicas de serem utilizadas para objetivos específicos. Então, uma pessoa que comumente pula o café da manhã, esse hábito de não fazer o desjejum pode acarretar em até menos 14% de performance mesmo depois do almoço, e vai perdurar mesmo depois que a pessoa fez o almoço. Não importa, não fez o café da manhã, menos 14%. O sonho de muitos, erguer 40 quilos em cada lado no supino, não vai. Isso vai dificultar pra caramba, porque a pessoa tá vacilando. Então, o que é importante também saber para não cometer esses erros? Não tomar o café da manhã significa menos aporte energético, menos 14% na performance, que vai perdurar durante todo o dia. Então, o pessoal que está vacilando em não tomar o café da manhã, começa a corrigir isso aqui, que é bem importante. Depois é verificar o que a pessoa está ingerindo. O que significa isso aqui? É saber o que ela está colocando para dentro, quanto de carboidrato ela está colocando para dentro, quanto de carboidrato ela está ingerindo, quanto de proteína ela está ingerindo. Lembrando, para ter mais performance é necessário ingerir a quantidade correta de carboidrato. Se a pessoa não ingerir a quantidade correta de carboidrato, o que pode acontecer? Duas coisas podem acontecer aqui. Se faltar energia, a pessoa não tem aporte energético e não vai conseguir treinar direito, não vai ter força, não vai ter energia para gerar mais força e mais resultados. Ela não vai conseguir. E a segunda coisa que pode acontecer é as pessoas que exageram na ingestão de carboidrato. Elas vão lá e comem de qualquer jeito, comem carboidrato demais, e aí o que acontece? Elas ficam pré-diabéticas e também não conseguem gerar força, porque isso deixa a pessoa fraca. Quando entra o carboidrato no organismo, o corpo precisa liberar insulina, certo? E essa insulina que vai carregar todo esse aporte energético para dentro do músculo, para o fígado e por aí vai. Então, se tiver uma carga glicêmica muito alta, a pessoa fica pré-diabética e não vai ter força. Ela não vai conseguir gerar força e vai dar letargia, vai ficar lerda pra caramba, preguiçosa. Não vacile nisso. Então, é importantíssimo
saber qual é o fator de atividade de cada um. Olhem só um exemplo que eu tenho aqui. Um fator de atividade moderado, a gente vai precisar saber o nosso metabolismo basal. Aqui, tá aqui o basal, ó, de moderado. A pessoa que treina 1 horinha lá por dia na academia vai ter que saber isso aqui. Qualquer máquina de bioimpedância, da qual eu não recomendo, mas para isso ela serve para pegar o metabolismo basal, certo? Dá para lá pegar o metabolismo basal e depois, ó, multiplica por 1,55, tu vai ver quantas calorias tu precisa. E o fator de atividade extremo, posso pegar o basal, multiplicar por 1,99, certo? Uma dica valiosíssima aqui. Eu sempre tinha trazido em outros vídeos uma tabela de carboidrato para a pessoa ingerir, e tá em outros vídeos aí. O pessoal que tiver interesse é só procurar, vocês vão chegar nessa tabela. Hoje eu trouxe o fator de atividade, né, da ingestão calórica. Isso aqui é muito importante. Antes de eu começar a falar dessa parte aqui, vocês precisam entender o quê? Que não cuidar da dieta significa menos 50% na evolução. A pessoa não está cuidando, ela não vai evoluir direito. Olha só, não sei se a minha webcam está em cima, para vocês verem aí, ó. Se não cuidar da dieta, é menos 50% de evolução. Cuidar, mais 50% de evolução. A pessoa já vai estar 50% à frente das outras. Isso aqui é importantíssimo. Então, voltando aqui um pouco, ó, verificar o que é ingerido. Eu tenho um pacote de farinha aqui para mostrar para vocês o que é isso. Verificar o que é ingerido. Vai verificar a tabela aqui nutricional para ver a informação nutricional que essa farinha ela possui. Isso é bem importante e dá para qualquer um começar a cuidar essas simples dicas aqui e aumentar o resultado lá no treinamento, na hipertrofia, na força, vai aumentar. Olha aqui, uma porção de 50 gramas dessa farinha equivale a 35 gramas de carboidrato. Então, se vocês pegar 50 gramas dessa farinha aqui e fazer um omelete durante a manhã, vocês vão estar garantindo 35 gramas de carboidrato, certo? Isso aqui é só uma dica. E olha só, 6,5 de proteína. Não é difícil, é só cuidar o que está escrito aqui e saber o que a pessoa está ingerindo, o que ela está colocando lá para dentro. Dá para começar o dia, no meu caso, quando eu quero levantar mais peso, eu preciso de força, eu faço isso, eu cuido do que eu vou ingerir. Se eu preciso mais força, eu preciso mais alimento, eu preciso mais carboidrato, então eu vou ingerir mais carboidrato para mim conseguir mais energia, para mim poder usar toda a força que eu tenho. Se eu não tiver energia, como eu vou usar toda a força que eu tenho? É igual um carro. Se tu não coloca gasolina no carro ou coloca gasolina insuficiente, o que acontece? Ele apaga. Ele vai apagar. Por isso que eu vejo tanta gente que vai treinar e não consegue continuar o treino, dá pane no sistema, apaga. Alguns até desmaiam. Então, tá aí a dica para vocês. Isso vai ajudar demais. É uma dica simples, é só olhar aqui, ó, pessoal, a tabela nutricional, ver a informação que tem ali. E aí, 50 gramas, ó, dessa farinha, aqui 35 de carboidrato e 6,5 de proteína. Tem 1,1 de açúcar, gorduras 0,6, saturada 0,01. Então é simples, ó, tem fibra também, 1,13 de fibra. É só verificar aqui, pessoal. Beleza? Dei a dica de um pacote de farinha para vocês. Não existe essa história de terror nutricional. Vocês veem o pessoal demonizando alguma coisa, saibam que terror nutricional só complica
a situação de todo mundo. E um nutricionista que realmente tem conhecimento, ele vai evitar terror nutricional e vai fazer uma dieta flexível para todos, beleza? Então saibam quem vocês vão estar consultando para montar uma dieta para vocês, qual profissional vocês estarão utilizando para fazer um treino para vocês, porque é uma combinação, nutrição e treino. Valeu e até a próxima. Um forte abraço a todos. Lausmann Bunden Tiulândio, homem sem barco, está amarrado na terra, e força lá de Mumuir de Malicamain. A Mumuir primeiro vão julgar seu corpo, depois vão sonhar em tê-lo.